A grande questão que precisamos responder a nós mesmos é: entendemos o nosso papel? Entendemos a nossa responsabilidade quanto a anunciar e viver o reino de Deus? Pois se não entendermos, nós procrastinaremos, não buscaremos o conhecimento de Deus, não buscaremos a sua vontade, mas viveremos uma religiosidade. Isto é o que muitas vezes podemos fazer ou estar fazendo diante das situações em que nós vivemos. Paulo não fazia isso. Quando chegou em Roma, 3 dias depois de ter alugado, de estar na casa, chama os judeus para conversar e anuncia-lhes o evangelho, ou seja, as boas novas da salvação. Ele vivia uma vida que revelava isso, que expressava isso. Mas mais do que isso, ele tinha esse senso de urgência de anunciar e de falar. Mas o que nós precisamos esperar disso? Todos crerão em nossas palavras? Não. Alguns crerão, outros não. Mas o que nós precisamos entender é que é nosso papel e nossa responsabilidade anunciar, ensinar e falar acerca das boas novas do reino de Deus e de como devemos viver neste mundo. Lá em Atos 28, 24 a 29, Paulo conversando, ou seja, ao final da conversa dele com os judeus, ele afirma isso. Alguns aceitaram as suas palavras, mas outros não creram. Então todos foram embora, conversando entre si. Mas antes que saíssem, Paulo ainda disse mais uma coisa. O Espírito Santo tinha razão quando falou por meio do profeta Isaías aos antepassados de vocês. Pois ele disse a Isaías: vá e diga a essa gente: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim. E eu os curaria, disse Deus. E Paulo terminou dizendo: pois fiquem sabendo que Deus mandou a mensagem de salvação para os não-judeus. Eles escutarão. Depois que Paulo disse isso, os judeus foram embora, discutindo com violência. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos entender que nem todas as pessoas ouvirão. Mas mais do que todas as pessoas ouvirem ou não, nós é que precisamos parar e pensar. A nossa mente está fechada para ouvir e entender o que Deus quer ou está nos falando? Essa é a grande questão que nós precisamos responder antes de mais nada para nós mesmos. Pois podemos estar ouvindo, mas não entendendo, porque nossa mente está fechada naquilo que nós achamos ser a verdade absoluta. E não entendemos que o processo de Deus é ir nos revelando, trazendo um novo entendimento acerca da sua vontade e do seu querer, para que nós possamos abandonar as velhas práticas, ou seja, um modo de viver, deixando de ser religioso e possamos, de fato, viver o reino de Deus nessa terra. Mas nós não podemos estar fechados para isso. Nós precisamos aprender a ouvir e a julgar, não segundo o nosso pensamento, mas à luz das Escrituras, pedindo o discernimento e entendimento da vontade de Deus, para que a gente, de fato, se converta a Ele, se converta à sua vontade e que a gente possa viver o reino de Deus neste mundo como lhe agrada. É isso que a gente precisa entender e compreender. Se trata de viver o reino de Deus, ensinar acerca do reino de Deus, falar da salvação provida por meio de Cristo Jesus e que essa salvação é pela graça. Não está vinculado ao nosso esforço, a nos empenharmos para alcançarmos e sermos merecedores dela. Mas é Deus que nos concede por causa do seu amor. Ele revela a sua graça enviando o seu Filho para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele
por meio da sua oferta naquela cruz. E nós precisamos ouvir e entender isso. Somos salvos por Deus por meio de Cristo Jesus, para a gente viver a plena liberdade que Ele nos concede em Cristo Jesus, para que a gente possa expressar na plenitude da sua vontade quem Ele é. E é isso que a gente precisa entender e buscar de todo o coração esse discernimento, esse entendimento, baseando no que fala as Escrituras sobre a vontade e o querer de Deus. Que a gente entenda, compreenda e que possamos amadurecer plenamente na vontade do Pai, sendo instrumento de justiça e expressão da sua vontade neste mundo, sendo modelo para aqueles que vierem a crer. Que a gente entenda, compreenda e que a gente possa crer e não simplesmente rejeitar o que Deus tem nos falado nos últimos dias. Que a gente possa refletir e buscar o conhecimento dessa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.